luxo. Um homem apenas olhou para uma árvore antiga e a transformou em uma fantástica casa na árvore. O espaço interior não é apenas muito amplo, mas o design exterior também é bastante único. Sua vida está simplesmente maravilhosa. Hoje, Nick foi colher ervas nas montanhas e, sem querer, encontrou uma árvore antiga tombada. Ele não pôde deixar de se aproximar para dar uma olhada. Os galhos na base lhe transmitiram uma sensação de segurança e, incapaz de conter seus instintos de construção, ele decidiu se estabelecer ali mesmo. Sem mais nem menos, Nick começou a cavar. Ele planejava construir um abrigo na base da árvore, o que exigia o planejamento de uma área adequada. Uma pá se movia sem parar, seus movimentos graciosos como os de um tigre. Logo, ele cavou um buraco no chão, não muito fundo nem muito raso, e as raízes da árvore formavam uma barreira natural na parte de trás, protegendo seu pequeno abrigo do vento e da chuva. Agora que havia um buraco de fundação adequado, Nick foi até as proximidades e cortou alguns troncos caídos, processando-os até o comprimento necessário. Como o clima ali era muito úmido, ele primeiro criou uma base para o chão áspero. A julgar por essa área, não havia problema em acomodar uma pessoa. Nick também ficou muito satisfeito com esse local promissor. Ele imediatamente começou a construir a estrutura para cima usando postes. Ele os posicionou nos cantos dos dois lados e os conectou na parte superior com gravetos finos, amarrando as junções com barbante. Para sobreviver na natureza, é preciso aprender a utilizar os recursos ao redor. Gravetos finos como esses são perfeitos, com o comprimento certo, macios e duros na medida certa, ideais para construir o telhado do abrigo. No entanto, para uma melhor vedação, Nick encontrou argila selvagem, espalhando-a em camadas sobre o telhado. Em seguida, ele pediu algumas proteções emprestadas da árvore. Ele as cobriu uma por uma, o que melhorou a vedação do telhado. Já que ele ficaria ali por alguns dias, Nick também construiu uma chaminé em um dos lados. Ele então encontrou um monte de gravetos e os fixou ao redor, um a um, para servirem de paredes para o abrigo. Para evitar que o vento se infiltrasse por todos os lados, Nick continuou a usar cascas de árvores para proteger as laterais. Para viver bem, é preciso se cercar de verde. Considerando que a estação chuvosa era forte ali, Nick colocou pedaços de madeira nos locais de entrada e saída para evitar deslizamentos causados pela água da chuva. Para aumentar a atmosfera geral, ele também plantou vegetação ao redor. Agora a aparência do abrigo atingiu o auge. À medida que a noite caía lentamente, Nick aproveitou para descansar um pouco. Na manhã seguinte, ele se levantou para trabalhar. Como o solo estava muito úmido e a terra era relativamente solta, Nick teve que colocar uma camada de gravetos no chão. Em seguida, ele encontrou um tronco. Ele separou as paredes internas para fazer uma churrasqueira. Depois decorou a entrada com folhas. Dizem que o acabamento de tudo está nos detalhes da porta, então Nick também queria projetá-la cuidadosamente. Ele decidiu fazer uma porta circular para o abrigo e escolheu gravetos finos como material para construí-la. Ele os colocou um a um, alinhados e uniformes. Embora parecesse um pouco rústico, a segurança não era um problema. Ele cortou as partes que sobravam e as instalou nas fendas acima do abrigo, preenchendo-as com musgo. Utilizar os recursos locais e aproveitar tudo ao máximo é algo que Nick domina. Ele não só melhorou o abrigo, mas também aumentou muito o seu apelo visual. Tudo isso sem gastar um centavo. Agora, todo o abrigo parece muito fantástico. Feliz, Nick se recompensou com um banquete, com um pedaço de carne de porco enorme. Só de olhar dá água na boca. Ele cortou a carne de porco com uma faca, fatiou as cebolas e as inseriu na carne. Depois, envolveu tudo firmemente em papel alumínio e colocou para assar em um buraco no chão. Enquanto isso, Nick decidiu fazer uma cama de madeira resistente. Afinal, dormir confortavelmente é o mais importante. No entanto, só isso não era suficiente. Nick pegou uma lareira nova e a montou. Assim, ele não sentiria frio à noite. Uma fumaça começou a sair da chaminé. A fogueira também estava ficando cada vez mais forte. Nick aproveitou para espetar a carne de porco marinada, e depois de assá-la por cerca de 49 minutos, ele pôde saborear um delicioso churrasco. Assim, o abrigo de Nick na natureza estava concluído e ele finalmente podia dormir em paz.